pode ser deixado de falar. O nosso irmão aí do YouTube, ele me deu uma sugestão. Ele falou assim: irmão Tiago, se possível for, faz um pequeno ensino acerca das igrejas. Ele escreveu assim: não tem como a pessoa ser salva nas igrejas sem doutrina. Fala acerca desse assunto. Amém? E aí, meus irmãos? Quem acha que é possível você congregar no meio dos profanos, aqueles que distorcem o Evangelho de Deus, tentam servir a Deus de qualquer maneira? Vocês acham que é possível servir a Deus no meio de um povo corrompido? Irmãos, claramente nós vamos compreender na palavra de Deus que não. Vamos em Romanos, capítulo de número 16 e versículo 17. Um versículo que o irmão deixou aqui bem claro. Esse versículo o irmão deixou aqui para mim estar examinando bem ele. Vamos ver aqui, Romanos 16, versículo 17. Vai procurando na sua Bíblia aí. Glória a Deus. Meus irmãos, não é brincadeira não. Salvação não é brincadeira, meus irmãos. Não é de qualquer forma que nós vamos ser salvos. Então vamos ler. Pega a sua Bíblia aí. Romanos capítulo 16, versículo 17. Diz assim, ó, estou com a Bíblia na minha mão aqui. A minha Bíblia diz assim: rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Desviai-vos deles. Os que promovem escândalo com a doutrina a qual aprendemos não do homem, mas de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eles promovem escândalo, trazem a profanação do Evangelho, profanando aquilo que aprendemos de Jesus. A profanação é a prostituição, é deixando a santidade e corrompendo ela. Isso é a profanação, é a prostituição do Evangelho. É igrejas que estão corrompidas, destruídas. O povo está pegando no microfone e também está alisando um corpo que não é deles. Está pregando, louvando, mas também está fofocando, está mentindo e xingando. Outros jovens que eu conheço falam: olha, bebeis e não embriagueis. Todo final de semana está bebendo vinho. Começaram de pouquinho. Eu conheço jovens que estão na Assembleia. Eu vou falar assim porque tem que ser condenado às obras infrutuosas das trevas. Jovens que lideram grupo na Assembleia, casal, vivem em pé de guerra e está bebendo vinho, está se embriagando. Começaram com um pouquinho, agora não consegue mais beber um pouquinho e bebe mais. E usa da desculpa: bebeis e não embriagueis. Isso é a profanação do Evangelho. Se vocês ficarem no meio desse povo, vocês vão se corromper junto com eles. Não tem como você ficar no meio do povo corrompido e você não ser corrompido no meio deles, porque você vai se sujar. Uma água suja, ela pode sujar a limpa também, ela pode contaminar a água limpa. Então toma muito cuidado com isso. Versículo 18: porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, servem a si mesmos, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Vocês compreendem? Eu vou ler de novo. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões, divisões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples.
Amém? Então não tem como, meus irmãos. Esse versículo é bem claro. Não tem como você ficar no meio do povo que promove escândalos. Não tem como você ficar no meio do povo que não tem doutrina. Salvação depende de mim. Porém, ficar no meio do povo que profana o evangelho, ficar no meio do povo que não tem a doutrina e ensinamento de Jesus Cristo, povo que não tem a doutrina de Jesus Cristo, mas antes corrompe ela e converte ela em mentira, não tem salvação. Não tem salvação no meio desse povo. Vamos ver o que diz aqui em Efésios capítulo 5. A palavra do Senhor é quem convence o homem. Eu só quero trazer aqui a vocês um breve despertamento. O irmão, ele me deixou essa sugestão, porém eu vi de muita importância falar desse assunto, porque eu também passei por isso. Olha, capítulo 5 de Efésios e versículo 11. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, tu que dormes, desperta, você que está dormindo, você que dorme, se desperta enquanto há tempo, porque o tempo do Senhor está se aproximando. Desperta entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Abre os teus olhos, Jesus te guiará, Ele te convencerá da vida a qual você está vivendo. Sai dela, povo meu, para que não sejam encobertos nos seus mesmos pecados. Não sabia vocês que a luz e as trevas não têm concordância? Não tem como você viver na igreja corrompida, que não tem doutrina, não tem salvação ali dentro. Você está apoiando o erro, você está vendo o erro. E a Bíblia diz que você não deve se comunicar com as obras das trevas. Você deve condenar. Você condena as obras das trevas, para que você não seja encoberto pelas obras das trevas. Posso dar um exemplo que aconteceu comigo? Eu fui batizado numa igreja que dizia ser de Deus. Falavam que eram de Deus. Eu descobri ao longo do tempo que não era de Deus quando eu li a sagrada palavra de Deus. E conhecereis a verdade vos libertará. Enquanto você está cego, você está no meio deles. Mas quando acontece com você, igual aconteceu com Paulo, no livro de Atos, capítulo 9, versículo 17 e 18, suas escamas dos olhos caem. Paulo, ele estava cego pelo sistema religioso, ao ponto de matar os cristãos, perseguir a doutrina de Jesus Cristo, que era a verdadeira. Ele perseguia o povo cristão, a doutrina verdadeira do Senhor Jesus. Ele perseguia e mandava matar os cristãos, porque ele estava cego pela religiosidade que ele tinha. Ele estava cego pelas muitas letras que ele conhecia, mas não conhecia o Espírito Santo de Deus. Mas quando ele encontrou Jesus verdadeiramente no caminho: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Duro é para ti lutar contra os meus aguilhões. Paulo teve uma mudança na sua vida. Depois do processo dele de conhecer a Jesus, as escamas caíram no final. Saiu do meio do sistema religioso,
porque ele estava sendo contra a doutrina de Jesus Cristo e ele estava indo para o inferno, meus irmãos. Então não tem salvação no meio. Não tem salvação no meio deste evangelho de hoje. O evangelho do reino não é esse evangelho que pregam, não. O evangelho do reino será pregado a toda criatura, como diz em Marcos 16, e se eu não me engano no versículo 17, por aí. O evangelho do reino será pregado em todos os cantos, e então virá o Filho do Homem em nuvens de poder com grande glória. O evangelho do reino não foi pregado ainda. Estamos ouvindo o evangelho anátema, o evangelho corrompido, evangelho esse que não traz salvação e nem tampouco remove as escamas dos olhos. Vocês não podem ficar no meio desse povo corrompido. Aconteceu que eu senti de mim de buscar a Deus quando eu estava distante de Deus. Fui numa igreja pequenininha próxima da minha casa, onde minha esposa já estava indo. Ali eu comecei a me sentir tocado por Jesus. Batizei nas águas. Logo me entregaram o microfone nas mãos, me deixaram à vontade. Entregaram a chave da igreja na minha mão e me deixou à vontade. Eu estava vivendo a masturbação. Eu estava vivendo, assistindo pornografia. Depois de ser batizado, eu lutava contra aquilo, mas eu não conseguia largar aquilo. E eu sentia um fardo muito grande dentro de mim por acabar de masturbar e ir embora. E depois estar pegando no microfone, abrindo o culto, louvando, entre aspas, a Deus. Eu me sentia um fardo sobre as minhas costas, de estar fazendo a obra de Deus ali, abrindo o culto, pregando a palavra, louvando, e eu comecei a orar a Deus. Eu falei: Senhor, isso vai me levar para o inferno. Eu sentia dentro de mim, eu sentia um fardo pesar sobre as minhas costas. Porém, o sistema religioso não quer saber. Eles não estão nem aí, fazem as coisas de qualquer forma. E você não deve conformar com as obras infrutuosas das trevas. Capítulo 5 de Efésios, versículo 11. Mas você deve condenar. Então aconteceu que li a palavra de Deus. Até aí não conhecia a Bíblia Sagrada. Nunca peguei a Bíblia e li. Mas eu lembrei, Satanás, o inimigo, meu adversário, conhece a palavra. Ele sabe o que aqui está escrito e eu não conhecia. Abri a Bíblia, comecei a ler de Gênesis até Apocalipse. Quando eu li por completo a palavra de Deus, como aconteceu com Paulo, as minhas escamas caiu, meus irmãos. Comecei a ver tanta coisa errada no meio daquele povo que eu não aguentei mais ficar ali. Cheguei diante, na verdade eu mandei uma mensagem de áudio pro pastor. Mostrei para ele todos os versículos que eu havia anotado, que combatia as heresias que ele estava pregando dentro da igreja. Apresentei diante dele. Eu condenei as obras das trevas que ali dentro daquela igreja estavam. Falei para eles: olha, isso aqui é heresia que vocês estão fazendo. Isso ali é errado diante de Deus. E eu estou trazendo para vocês, diante dos olhos de vocês. E ali ele falou para mim que Deus que estava dentro daquela igreja, que eles não estavam fazendo nada de errado, ia continuar do mesmo jeito e pronto. E eu falei para eles: pois a partir de hoje eu não sou mais membro desse ministério e estou saindo. E saio em paz com vocês. Em nome de Jesus, sem contenda, eu saio em paz, com meu coração limpo. Aconteceu que eles me bloquearam do WhatsApp, me excluíram socialmente, me evitaram. Que pastor que é esse, hein? Deixou a ovelha se perder. Porém eu não me perdi, o Espírito Santo já estava me guiando. Eu saí do meio desse sistema porque eu estava vendo coisa errada e eu estava sentindo um fardo dentro de mim. Eu posso dizer para vocês uma coisa: quando eu saí desse sistema corrompido, a minha vida mudou. Fui liberto da masturbação, da pornografia e comecei, meus irmãos, a jejuar muito mais do que antes,
Aí, então, eu fui conhecer a santa doutrina de Jesus, não foi dentro de ministério nenhum. A santa doutrina de Jesus Cristo, eu aprendi com o Espírito Santo de Deus, que eu aprendi.